Cuidado com o que você está fazendo, com o que está ouvindo da sua mente. Sabe por quê? Porque a mente nem sempre fala a verdade. A mente mente. E o tempo todo nós temos milhares de pensamentos que funcionam como se fossem comandos, que interferem no nosso sistema nervoso, que interferem inclusive no nosso organismo. Nós aceleramos nossas batidas cardíacas, nós mudamos a química do corpo, porque muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós estamos pensando, sem investigar. E o ideal é a gente fazer como um ourives, quando está investigando uma joia. Porque o que acontece aqui é o que você tem de mais rico, é a sua mente. A sua maior riqueza está na mente. Mas se eu não souber como lidar com isso, eu posso viver uma vida de muita pobreza e escassez. Quantas vezes a pessoa cria uma imagem distorcida dela mesma e acredita naquilo? Quantas vezes algumas crenças estão instaladas aí desde a infância e a pessoa não para poder verificar. Será? Será que eu não sou merecedora? Será que eu não consigo tal coisa? Então é preciso a gente investigar. Porque dependendo da ideia que você está tendo, isso pode estar interferindo no fluxo do seu amor por você mesmo e pelo outro. A mente mente. A maioria das doenças que a gente vê, as psicossomáticas, é quando nós grudamos em alguma coisa que não é verdadeira. É quando nós começamos a experimentar aquele sentimento de raiva, de culpa, de remorso. Quando a gente começa a falar, nossa, mas eu sou muito inadequada, eu não sei conversar. Ou a gente fala, poxa, fulano não podia ter falado desse jeito, acabou comigo. Será que acabou? Será que realmente você não fez o melhor que você podia, considerando os recursos que você tinha naquele momento? O quanto eu sei me acolher, o quanto eu sou uma pessoa amorosa comigo, o quanto os pensamentos e o diálogo que eu tenho comigo está me fortalecendo, ou quem sabe eles estão me enfraquecendo. Eu atendi uma pessoa recentemente que passou por uma experiência que não foi fácil, a experiência de uma separação, e ela não contava com isso, mas ela estava infeliz há um bom tempo. E o mais interessante é que ela mentiu para ela mesma que aquele relacionamento valia muito a pena. Como que valia a pena? Né? A crença que eu tenho é quem não me ama não me merece. E aí eu começo a falar, o outro me abandonou, né? O outro não gosta de mim, o outro não me deu atenção. Mas na realidade isso não é verdade. É você que se abandonou, é você que não estava mais se posicionando na relação. E essa natureza de vítima, ela se instala muito facilmente. Quando nós temos uma conversa que não condiz com quem nós somos na nossa essência. Às vezes nós esquecemos, né? Que nós já superamos muita coisa na vida. A gente esquece. E a gente começa a contar historinhas pra gente que não são verdadeiras. Quando a gente começa a falar pra gente, ai, é muito difícil para mim, eu não consigo. Olha para a sua vida. Quantas coisas você já superou? Quantas coisas você já venceu? Inclusive isso que você está falando, você já venceu. O que está fazendo você sofrer nesse momento é essa historinha que você está contando para você, que não passa de uma memória, que já está na hora, inclusive, de descartar. Poderia descartar isso. Mas existe um ganho nisso. O medo de assumir essa força e esse poder que nós temos.
Muitas vezes o ganho é que a gente não está pronta para arregaçar as mangas e continuar caminhando. E está tudo bem. Se a gente quiser dar uma pausa para se reestruturar, eu falei isso com um jovem que trabalhou muito tempo numa empresa e de repente foi mandado embora. Mas no fundo, bem no fundo, ele estava bem cansado, fazendo aquilo que não gostava mais. E ao invés de ele falar, ai que bom, agora eu estou livre para o mercado de trabalho, ele resolveu contar uma história. Não me valorizam, eu não esperava por isso, eu me senti muito rejeitado, abandonado. E essa é a pior história, porque a vítima não vence, né? Mas quando eu falei com ele, e se você, ao invés de pegar qualquer oportunidade aí, qualquer coisa no mercado de trabalho, parasse para reconhecer o valor que você tem, para despertar todo esse seu potencial e descobrir, inclusive, qual é seu propósito, o para que você está aqui, o que você gostaria de fazer que te motivasse mais. Porque também tem disso, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa no início da carreira que a gente está curtindo, mas assim como as estações do ano mudam, nós também mudamos de interesse, nós também mudamos. A gente, à medida que vai adultecendo, na envelhecência, né? Não gosto muito da palavra, eu gosto mais de adolescência do que envelhecência, mas é o processo natural. Então eu começo a refletir minha vida. Tem coisas que ninguém vai poder viver por mim, né? Todos nós não escapamos, se queremos viver mais tempo, todos nós vamos nos envelhecer, todos nós vamos em algum momento embora desse mundo, vamos perder um pouco a nossa vitalidade, né? A força dos músculos, tudo isso faz parte. Agora, não precisa de eu antecipar tudo isso. Não precisa de eu contar uma história, né, que eu não sou capaz, que eu não dou conta. E todas as vezes que eu justifico o que eu estou sentindo, que eu, de alguma forma, eu coloco a causa lá fora, eu estou fortalecendo a minha consciência de vítima. E isso é muito ruim. Então pare um pouquinho, preste atenção nesses pensamentos que estão aí. Eles estão fortalecendo você? Eles são úteis para você? Essa historinha que você está contando, ela é verdadeira? Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso escolher. Posso escolher de que forma eu quero fazer essa narrativa mental acontecer. Eu quero narrar essa história de que jeito? A crença que eu tenho que tudo que acontece me favorece. E de vez em quando, a gente tem que parar de dar raiz para o problema, né? De vez em quando a gente pode parar simplesmente para poder apreciar o que está acontecendo. Olha que interessante, né? No caso desse jovem, trabalhei tantos anos nessa empresa, cresci o que tinha que crescer lá e agora eu não estou mais lá. Ponto. Daí para frente é a historinha da mente. E a mente mente. Ah, porque fizeram de um jeito que não era para fazer, que não sei o quê. Aconteceu. Ponto. Dá uma de Chicó, do Alto da Compadecida, lembra? Só sei que foi assim. E respira. E olha quantas possibilidades você tem. E se você não saísse de lá, até quanto tempo você aguentaria? A crença que eu tenho é que tudo que acontece tem um propósito maior, como eu já falei outras vezes. E eu convido você para ficar bem atento ao que a sua mente está te contando. Eu tenho ressignificado muita coisa na minha vida. Depois que papai foi embora, depois que eu tive o diagnóstico do câncer do meu querido companheiro de vida, depois que eu estou vendo que o Alzheimer não tem um retorno, então o que eu faço?
eu conto a história de uma forma que seja mais congruente, o que na PNL nós chamamos de ecologia. Ecologia é congruência. Se você traz uma história que não combina nada com a sua essência, você vai ter problema com isso. Por quê? Porque vai ressoar de um jeito que não seja legal. Já viu que interessante esse tipo de ressonância que a gente faz? Né? Eu tenho conhecido mais essa área por acompanhar meu companheiro aí, né? Nos testes, nos diagnósticos médicos que ele tem que fazer. Olha que legal. Existe um aparelho que, né, visita aí os nossos órgãos internos, visita as células e tem um momento que tem uma célula doente. E naquele momento dá uma ressonância, tem um som que não combina com a saúde. Olha que legal. As ideias também são assim. Quando você compra uma historinha que não combina com a sua essência divina, que não combina com essa sua natureza, e todos somos uma centelha divina, o que acontece? A gente começa a se sentir mal. Às vezes é uma enxaqueca, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma tristeza, às vezes uma depressão, às vezes até um desencorajamento diante da vida. Só que mais importante de eu sair apavorada lidando com esse efeito, eu posso ver esses sentimentos como se fosse uma sinalização. Tem algo que não está ressoando bem. Tem algo que está vindo, que está batendo aqui, mas não tá legal, não está saudável. Eu sugiro para você, fique atento a isso, porque a maioria das doenças que acontecem são psicossomáticas. O que isso tem a ver? Tem a ver com a historinha que você conta para você mesmo. E a gente conta histórias que não são verdadeiras, que não são reais. Como seria se a gente procurasse se autoconhecer? Se a gente procurasse verificar, peraí, olha o que eu estou jogando nessa essência divina que sou eu. Mas é incrível, um pouquinho que você muda a sua postura e começa a trazer intencionalmente palavras, pensamentos que têm a ver com a sua essência, você muda os seus sentimentos. Se você nesse momento para um pouquinho para agradecer a beleza que está ao seu redor, olha quantas flores nascendo, florindo, olha quanta vida na natureza. E eu sou parte de tudo isso. Então eu começo a refinar o meu olhar e começo a perceber que eu não preciso ser tão rígida comigo. É importante eu me perdoar. É importante eu me acolher, me aceitar. E eu posso escolher falar para mim mesma: eu sou um ser único neste universo. Eu fui criada por Deus, pensada por Deus. Eu sou uma obra-prima do Criador. Nunca existiu, nunca vai existir ninguém no mundo igual a mim. Ninguém no mundo igual a você. A partir do momento que você vai falando, você vai se conectando com você. Você vai falando coisas que entram em conexão com essa essência linda que está aí. E daí a pouco a sua fé está desabrochando novamente. Você está despertando a sua criatividade. Quando você sufoca um sentimento, quando você traz essas nuvens densas carregadas de pessimismo, essas historinhas, né, distorcidas, você cria doenças. É assim que a gente adoece. Mas a partir do momento que você observa, olha, o que eu estou falando para mim? Que tal eu ficar mais no momento presente? Que tal eu acreditar
que não tem nenhuma peça nesse jogo da vida fora do lugar. No quebra-cabeça da vida, tudo está muito certinho, embora eu não entenda tudo. E nem dá para entender, né? Quando você manda um vídeo ou um áudio para o WhatsApp de uma pessoa que está lá no exterior e rapidamente ele atende, você entende? Eu não entendo. Eu só acho legal porque conectou. Mas também, dependendo do áudio que você está mandando, você adoece o outro lá do outro lado. Olha como é importante a gente selecionar, né? O que nós vamos pensar, sentir e agir, está tudo ligado. É isso, fica aí essa reflexão para que você não conte histórias que fique tirando o brilho dos seus olhos, a sua alegria de viver, adoecendo você. A vida é muito rápida, então está na hora da gente criar um outro mantra. Conte uma nova história, ou no mínimo, comece a duvidar dessas historinhas. Para um pouquinho e fala, será? Como a PNL, a Programação Neurolinguística, nos ensina. Faça perguntas sobre isso aí que você está falando. Você tem uma evidência disso? Você prova isso? Geralmente estamos falando porque temos o hábito de sermos muito rígidos com a gente mesmo. Só que isso não nos leva a lugar nenhum. Isso só nos machuca. Me deixa saber se está fazendo sentido para você. Comenta aí, né, se essa conversa foi útil. E se você quer aprofundar nisso, vai lá para o meu canal do Instagram, luisalopespnl.pnl, porque tem muito conteúdo lá e também você pode vir participar de uma comunidade onde você se encontra comigo e com outros especialistas ao vivo, interagindo. E você não vai mais entrar, né, nessa energia de te prejudicar tanto com historinhas que são infundadas. Fica aí a dica. Tá? E tem também um podcast que se chama Priorize Você, que está lá no Spotify. Um beijo bem carinhoso e até o nosso próximo vídeo.